Pai do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, Pastor Giovanni Santos. Para minha honra poder estar recebendo vocês aqui em meu canal, tá bom? Já peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Até porque toda semana eu estou postando um vídeo relacionado às questões de Deus, à questão da palavra do Senhor, tirando algumas dúvidas de alguns irmãos, respondendo algumas perguntas que assim são me feitas, tá bom? Toda semana você vai ter um conhecimento disso, alguns temas polêmicos que a Bíblia trata, vou estar respondendo ele. Sou pastor, evangelista da Igreja Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, filiado a CADEB, a CJADB, e minha intenção é estar esclarecendo um pouquinho a palavra do Senhor, tá bom? Agora, hoje, sem demora, vamos para o nosso tema, e vai ser aquele tema polêmico. Nessa semana fiz vários vídeos polêmicos. Polêmico assim no sentido de tirar algumas dúvidas, há muitos questionamentos referentes a isso. Se você gostar, se tiver interesse, veja o nosso canal aí, procure outros vídeos na playlist polêmica. O tema de hoje, por exemplo, eu vou estar respondendo, na verdade, um questionamento que foi me feito. Um inscrito do canal me perguntou o seguinte: pastor, e acerca do divórcio? O que a Bíblia fala acerca do divórcio? O que está correto e o que não está correto? Exatamente vou estar respondendo a você que me fez essa pergunta. Vamos lá. Primeiramente, irmãos, essa questão de divórcio é um tema muito polêmico em todas as áreas, porque mexe com a família, mexe com as pessoas, e é um tema muito melindroso para que nós possamos assim estar tratando. Minha intenção não é estar mandando ou desmandando ninguém fazer nada, cada um é dono de si mesmo e prestará a Deus a conta, tá bom? Mas como foi me perguntado acerca do divórcio, vou estar falando, tudo que eu estarei falando é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Esse ensinamento para a família cristã. Você que tem os princípios bíblicos e quer fazer aquilo que está segundo a Bíblia, por favor, nos ouça e assim você está aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor. Se você não tiver esse interesse, não for um cristão atuante, praticante da palavra do Senhor, faça conforme a sua vontade, tá bom? Minha intenção não é polemizar nada sobre isso. Vejamos, a questão do divórcio. Primeiramente, a Bíblia Sagrada, a primeira instituição criada por Deus foi exatamente o casamento. Lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Pronto. E esse casamento exatamente é a união entre duas pessoas de sexos diferentes, se unindo, formando assim um casal, formando assim, tendo assim um casamento. O divórcio é a separação desse casal. O divórcio é a separação, é a ruptura de uma aliança que foi feito perante Deus. Tá bom? Então vejamos. Mas pastor, o grande questionamento é isso. E quando é que essa aliança pode ser quebrada? Quando é que essa aliança pode ser dissolvida? Ou seja, quando é que um casal pode se separar do outro? A Bíblia permite isso? E outra coisa aqui, quando é perguntado quando se pode separar, nas entrelinhas está perguntando: e quando é que eu posso me casar de novo? O grande problema, o grande X da questão, às vezes não está nem somente na questão do se eu posso me separar, mas sim se eu posso casar. E vamos ver exatamente o que a Bíblia Sagrada diz. Tá bom? Vamos ouvir as palavras de Jesus e vamos ouvir também os conselhos dados pelo apóstolo São Paulo, um dos grandes doutrinadores da Bíblia Sagrada. O maior doutrinador da Bíblia Sagrada é o apóstolo São Paulo, e vamos ver o que ele disse acerca do divórcio e acerca do casamento também. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Mateus capítulo 19 é um texto muito importante para as pessoas que têm essa dúvida, têm esse questionamento, antes de fazer a leitura você mesmo na sua casa. Mateus capítulo 19, faça a leitura que você vai estar assim, lhe ajudando e entendendo mais as questões das escrituras. Mas na certa feita, os fariseus procuraram Jesus para questionar quando era lícito separar a mulher, divorciar da mulher, repudiar a mulher. Se por qualquer motivo poderia se repudiar a mulher ou não, tá bom? Aí Jesus chegou e perguntou: você não sabe o que está escrito? Que desde o princípio Deus criou homem, macho e fêmea, e vão estar se unindo, formando uma única carne, um só corpo? Aí os fariseus questionaram logo: sim, mas Moisés permitiu da carta de divórcio. Ou seja, os fariseus estavam questionando assim: mas pode repudiar, porque a lei de Moisés disse isso, e a lei de Moisés, ela é verdade. Aí Jesus foi explicar, faz uma grande revelação, que o divórcio nunca foi projeto de Deus. Separação nunca está nos planos de Deus. Aí Jesus vai fazer a seguinte resposta: verdade, mas por causa da dureza de vossos corações, porque não é assim desde o princípio. Ou seja, quando Deus formou e pensou no casamento, ele pensou numa união perfeita voltada do amor. Mas, por causa da dureza do casamento, por causa da dureza do coração, muitos acabam querendo repudiar, separar e casar-se novamente. E aí agora que vai ficar? Aí os fariseus perguntaram:
E ter esse negócio de casamento é muito difícil. Porque se não pode repudiar, tem que conviver, nem todo mundo está apto para isso. Jesus disse, é verdade. E ele vai falar até que é acerca dos eunucos, né? Que tem pessoas que nascem eunuco, ou seja, né? Sem as questões voltadas para o casamento, para a relação sexual. E tem outros que se fazem eunuco durante a sua história por alguma deficiência. Alguma deficiência o torna eunuco. E já tem pessoas que se fazem eunuco por causa da palavra de Deus, para que assim possa estar se sujeitando à vontade de Deus. Então, o grande questionamento, eu creio que você está se perguntando assim, pastor, mas pode ou não pode se separar? A Bíblia Sagrada, irmãos, vai falar o seguinte, Jesus falando e as palavras também levando em consideração as palavras do apóstolo São Paulo. É interessante você perceber que tudo que eu vou estar falando aqui também refere-se às pessoas que têm conhecimento de Deus. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 30 a 31, vai exatamente falar que Deus não leva em conta o seu tipo de ignorância. Até porque no seu tipo de ignorância, se você fosse morto, se você tivesse morrido, você estaria indo para o inferno. A nossa vida cristã conta a partir do momento que nós temos a decisão de aceitar Jesus Cristo e mudar a nossa vida. Então o que você fez antes de ser cristão, não importa. Não importa, até porque você estava destinado à morte e ao inferno. A sua vida cristã começa a contar a partir do momento que você aceita Jesus Cristo de Nazaré e obtém conhecimento da verdade. Você, adquirindo conhecimento da verdade, precisa agora seguir a vontade de Deus para que assim você possa herdar a vida eterna. Tá bom? O tempo, se você casou 10 vezes, não importa. Não importa, porque você está no tempo da ignorância. Isso não quer dizer que as pessoas que o fizeram não têm conhecimento de Deus vão ser salvas, não. Que já estão condenadas por seus próprios atos. Tá bom? Mas você que agora conhece a palavra de Deus, os princípios bíblicos, precisa seguir a vontade do Senhor. Vejamos, a Bíblia Sagrada, irmãos, com relação à questão da separação, com relação à questão do divórcio, essa questão de repudiar a sua esposa é nada mais abandoná-la, deixá-la, né? Que é a mesma coisa que a questão do divórcio. São praticamente palavras sinônimas, tá bom? Agora vejamos, sim, mas a Bíblia permite ou não permite o cristão separar? Deixo claro, primeiro, nunca é projeto de Deus a separação. Já vi muitos cristãos até dizer o seguinte, mas pastor, mas quando eu casei, eu não casei na vontade de Deus. Eu não era crente, não tinha conhecimento de Deus, eu não tinha... Não, me desculpe, mas para o casamento não tem isso. Todo casamento que foi constituído está sob as bênçãos do Senhor. Você pode ter casado com o melhor homem do mundo. Amém, glória a Deus. Você pode ter casado por um homem que agora está percebendo as falhas e os defeitos. Todo casamento é constituído por Deus. Todo casamento está debaixo da bênção do Senhor. Independente com quem você case, até porque casamento é uma decisão sua. É você que decide com quem vai casar. Por vários motivos. As pessoas se casam por vários motivos. Não quero tratar sobre isso nesse vídeo. Tá bom? Então qualquer casamento, ele está sobre Deus. Sob a autoridade de Deus e é permitido por Deus. E as bênçãos do casamento estão voltadas para ele. Independente com quem você casou. Amém? Agora vamos. Pastor, o que a Bíblia fala, quando é que eu posso me separar do meu cônjuge, né? Do meu companheiro, da minha companheira? Primeiro momento, a Bíblia, de acordo com o que Jesus Cristo vai dizer aqui, no versículo de número 19, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A Bíblia Sagrada só permite a separação e um novo casamento quando um do cônjuge ele é traído. Aquele que foi traído, ele está livre desse julgo e desse peso. Não porque seja a vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração. Então, quando um do cônjuge ele trai, ele assim está livrando o outro de estar seguindo a aliança feita. É como se houve assim uma quebra de aliança. Com isso, o traído, ele está apto a se separar e contrair um novo casamento. Já o infiel, ele está impossibilitado de contrair um novo casamento. É o que a Bíblia Sagrada diz. O traidor está impossibilitado de contrair um novo casamento
Ponto. E já o traído está livre para assim se separar e adquirir um novo casamento. Fato. O segundo momento que pode se separar ou pode casar-se novamente. Essa mais conhecida de todos é a questão da morte. Se um dos cônjuges morrer, a pessoa também está livre para casar-se quando quiser. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 vai exatamente falar sobre esse episódio aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura, Romanos capítulo 7, para que assim possa lhe ajudar a ter mais um pouco de conhecimento. Isso aí, Romanos capítulo 7, o segundo momento que a pessoa pode casar novamente. Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada à lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, você que é viúva, fique despreocupada, procure uma pessoa no Senhor, um irmão em Cristo Jesus, e procure casar se assim quiser. Você está livre da lei do marido, já que seu marido veio assim a falecer, você assim pode. Tanto que os sacerdotes, por exemplo, os sacerdotes só podiam casar com a viúva, poderiam casar até com a viúva, desde que essa viúva fosse de um sacerdote. Uma curiosidade, na lei de Moisés, um sacerdote poderia casar com a viúva desde que essa viúva fosse de um outro sacerdote. E assim poderia casar. Uma curiosidade bíblica, tá bom? Mas vejamos. Então a Bíblia permite você se separar quando? Primeiro, na morte de um dos cônjuges, você está livre para continuar o novo casamento. 2, quando um do casal, ele trai o outro. Então, se houve a traição, o que foi traído está livre para si para o casamento. Pronto. O cristão pode se separar de um outro, é tratado por Paulo, tá bom? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7. Para você que é casado, para você que tem essas dúvidas, é muito importante você conhecer Mateus capítulo 19 e 1 Coríntios capítulo de número 7. É necessário você fazer a leitura para que assim você possa ter a mesma compreensão do que diz a palavra de Deus. Tá bom? Mas Paulo vai deixar claro nesse texto, 1 Coríntios 7, que é um conselho que ele dá dele, não é de Deus, não é de Jesus Cristo. Mas ele, como o maior doutrinador da Bíblia Sagrada, acho que ele tem respaldo para isso. Com relação ao conselho que Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, existem duas linhas de pensamento adotadas pela maioria das igrejas. Então lá está escrito da seguinte forma: você que é casado com um descrente, você é casado com uma pessoa descrente, que não comunga da mesma fé, que não acredita, não segue os mesmos princípios. Se a pessoa descrente quiser se afastar de você, quiser lhe separar, você pode se separar normalmente. Se essa decisão não pode partir do cristão, mas sim da pessoa descrente, que não tem os princípios da lei do Senhor. Paulo diz, olha, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. E você está livre desse casamento. Você está livre desse casamento, porque Deus nos chamou para estar livre e não para estar na escravidão. Se o descrente não quer ficar casado com você, você também não precisa estar casado com ele. Ponto. Então, há permitido separar sim. Agora o questionamento é o seguinte: mas no texto não deixa claro se você pode casar novamente ou não. Entendeu qual é o problema? Muitas pessoas utilizam esse texto e dizem, olha, por causa do Paulo permitiu, se o descrente quiser se abandonar, pode me separar e eu estou livre para o casamento. Amém. Existem pessoas que dizem dessa forma. Já tem igrejas, denominações que acreditam que nesse texto aqui só permite o cristão se separar, mas não casar novamente. Porque o texto não deixa claro se você pode ou não se casar. Se separar pode, desde que essa decisão parta da pessoa ímpia. Tá ok? Então fica o questionamento, eu posso ou não posso me casar novamente? É um grande questionamento concernente a isso. Agora vamos lidar um pouquinho da lei. A lei civil diz da seguinte forma: se não
se não diz que não pode, o réu tem direito de fazer aquilo que quer. Ou seja, se ele diz que não pode, Paulo não diz que pode, mas Paulo também não diz que não pode. Então, com isso, qual é o correto? É a sua consciência que vai decidir. Tá bom? Ou seja, se você achar que pode casar-se, se casa. Se casa. Se você achar que não pode casar, não se casa. Até porque aquilo que não provém de fé torna-se em pecado. Mas é um grande questionamento com relação a esse tema. Se o cristão que se separou por causa do descrente, se ele pode casar ou não. Mas eu, particularmente, eu acho que a pessoa pode se casar novamente. Eu vou na questão da lei pro réu. Se não diz que não pode, isso não quer dizer também que eu não possa assim fazer, já que a Bíblia não condena o ato, tá bom? Paulo falou sobre isso. E se dois cristãos, olha só, se duas pessoas crentes, fiéis a Deus, conhecedores da palavra do Senhor, percebe que o seu casamento não tem mais jeito, não tem mais solução, os dois podem se separar e contrair um novo casamento? Vamos ver o que Paulo diz. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios, capítulo de número 7, Paulo também vai responder essa pergunta para você. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 7. Mas, se porém, Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Todavia, aos casados mando eu. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Paulo agora vai tratar a questão aqui dos cristãos, dos servos do Senhor, pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, pessoas que já têm conhecimento, pessoas que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Eu estou falando agora para você. Paulo vai dizer o seguinte, se dois cristãos resolvem se separar, pode se separar, mas não pode contrair um novo casamento. Deu para você entender? Um cristão pode se separar do outro, levando em consideração o que está escrito aqui em Paulo, pode. Mesmo não sendo por causa de traição, sim. Mesmo não sendo questão, sim. Pode, mas não pode contrair um novo casamento. Difícil, né? Imagine ficar sem casar novamente, mas é o que o Paulo recomenda. Tá bom? O cristão pode se separar, pode, desde que não case novamente nenhum nem outro, porque os dois continuarão ligados um ao outro. Então, e aí agora o que fazer? Aí você talvez fique me perguntando, pastor, e as mulheres que apanham todo dia do seu marido? E as mulheres que sofrem com o seu marido? E as mulheres que são agredidas pelo seu marido? Elas devem ficar sujeitas aos maridos pela vida toda só por causa do seu casamento? Vamos ver. Essas mulheres estão inclusas em dois períodos. Primeiro, se o marido for descrente, se o marido for descrente, lógico, com tudo isso aí, dá-se a entender que ele não quer ficar mais com ela, que ele está se separando dela, não quer ter esse convívio com ela. Logo, Paulo disse o quê? Se o marido descrente não quiser ficar com ela, ela está livre para se separar e casar novamente. 2. Agora, então, se o marido descrente tem essa atitude com ela, subentende-se que não quer ficar mais com ela, que quer somente batê-la, usá-la. Então, ela poderá estar incluída nesses casos daqui, da questão da separação e conter um novo casamento. Porque com essas atitudes percebe que o marido não quer ter mais com ela. Tá bom? Segundo, e se o rapaz for crente e bater nela? É o que a Bíblia... Se o homem for marido, for crente, cristão, e mesmo assim ele agride a mulher, mas tem conhecimento que não pode se separar. Meu irmão, a mulher não precisa estar casada com um homem desse, não. Não precisa estar casada com um homem desse, não. Mas tem que seguir o que o Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 12, que fala exatamente sobre isso. Que a mulher pode se apartar do marido, você não vai poder casar novamente. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz exatamente sobre esses ensinamentos.
O cristão pode se separar da mulher, mas não pode se casar novamente. Duro, mas é a verdade. Para finalizar, eu quero deixar um grande ensinamento da parte do Senhor e a minha visão com relação a tudo isso que foi dito. Meus irmãos, o casamento era indissolúvel. O casamento foi feito por Deus. Muitas pessoas precisam tomar cuidado ao escolher a pessoa casada. As pessoas precisam tomar cuidado com quem escolhe para botar dentro de casa. As pessoas precisam ter cuidado com quem leva para o altar e diz que sim, vai viver pela vida toda. Casamento nunca foi brinquedo e nunca será brinquedo. Você, como cristão, precisa escolher a pessoa, analisar a pessoa, conhecer a vida da pessoa, para só depois assim pedir em casamento ou aceitar esse casamento. Muitos cristãos pensam em separação logo depois de poucos dias porque percebem que a pessoa tem muitas deficiências, tem muitos defeitos que ela não concorda. O momento de conhecer as falhas, os defeitos das pessoas é antes do casamento. Após o casamento, meu irmão, não tem mais jeito, é conviver e saber lidar. Muitos cristãos, nós enquanto pastores, nós já tive vários casos que eu precisei aconselhar casais para que não pudessem separar. Porque de repente são pequenos detalhes, pequenas divergências que um vão acabar se separando um do outro. Mas eu digo aqui para você o seguinte, mas você me pergunta, pastor, eu sou cristão, eu temo o Senhor, mas eu, a minha vida, a minha esposa, nós vivemos o maior terror, a maior destruição da nossa vida. E eu não vou, já me separei. E o que é que eu devo fazer? Vou ficar na vida toda na igreja sem casar novamente? É o que diz o princípio bíblico. Agora, é como eu disse, pastor, já fiz errado. O que fazer agora? Meu irmão, é dobrar o joelho no chão, pedir clemência a Deus, pedir misericórdia a Deus, suplicar o perdão de Deus, para que Deus se importe lhe perdoar seu ato. Nas igrejas, é fato que nós já temos muito casos de pessoas que se separaram por qualquer motivo, e não por prostituição. Tem muitos casais, para todas as igrejas, já estão tendo crentes assim, pessoas que se separaram, mas não foi por prostituição, mas sim por questão de divergência e já contraíram um novo casamento. Aí você pode estar me perguntando, e essas pessoas, pastor, vão ter a salvação? Irmãos, a salvação, eu quero deixar claro, é um ato gratuito de Deus. Deus dá a cada um de graça a salvação. É claro, evidente que você, como cristão, precisa seguir os princípios bíblicos. Mas a minha Bíblia vai dizer que não há pecado que Deus não possa perdoar. Qualquer tipo de pecado Deus pode perdoar. Mas precisa que o ser humano venha se arrepender desses pecados. E às vezes se arrepender não significa que pode consertar o erro. Se arrepender, às vezes não tem como consertar o erro. Por exemplo, uma pessoa que tira a vida da outra. Morreu. A outra pessoa morreu. Mas depois você aceita Jesus e se arrepende de ter cometido esse ato. Mas o ato de você se arrepender não quer dizer que você vai dar vida a outro. Porque já tirou a vida, já não tem mais como resolver. A mesma coisa o crente que é casado. O crente que se separou, conhecendo a palavra do Senhor, se separaram e contraíram um novo casamento. Mas agora você percebe que você não tomou a atitude correta. Mas é claro e evidente que agora você pode se arrepender do seu ato, mas você não pode mais consertar o seu ato. Porque você não pode agora dissolver o seu casamento que você tem para retornar para o outro casamento antigo. Isso já não pode mais também. Então, recomendo que você dobre seu joelho no chão, converse com Deus, explique a Deus, porque Deus te conhece mais do que eu. Deixa aqui meus ensinamentos, segue a palavra do Senhor, faz a vontade de Deus, porque Deus pode mudar todas as coisas. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Então você que está na igreja, nessa situação, peça perdão a Deus, porque eu creio que Deus ele tem poder de lhe perdoar. Mas se sujeite à vontade do Senhor. E você que está casado, tome cuidado, tá bom? Então, encerro nesta manhã esse vídeo, que possa ajudar muitos casais a esclarecer muitas dúvidas sobre a palavra do Senhor sobre a sua vida. E que Deus assim abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, toda semana estou postando um vídeo muito interessante, falando sobre as questões bíblicas. E se você tiver algum questionamento, deixe a sua pergunta, fale sobre o próximo vídeo que você quer que eu fale para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe a todos, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Shalom Adonai.